E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui agora vai ser um pouco diferente do que eu estou gravando ultimamente. Não reparem porque vai ter uma bateria de vídeos comigo usando a mesma roupa, mas é porque eu estou gravando um vídeo depois do outro. Esse aqui eu achei mais importante gravar porque ultimamente eu vejo, principalmente em grupos de WhatsApp que eu participo, a disseminação de notícias relacionadas ao coronavírus, que é o Covid-19, que ao meu ver, ao meu entendimento, são bem sérias, porque a maior parte delas contradiz o que é determinado pela OMS e pelos cientistas e médicos que estão trabalhando diretamente com as pesquisas científicas relacionadas a esse vírus. Muitas delas dizem aqui no Brasil, por exemplo, para evitar o isolamento horizontal, pessoas voltem à rotina normal, e entre outras. Principalmente também o uso da cloroquina, se ela é eficaz ou não no tratamento do coronavírus. E eu vejo, aí são divulgações diversas. Eu espero que a cloroquina dê certo, tá? Porque é um medicamento mais barato, pode ser fabricado no Brasil, então vai diminuir o custo com a importação. E que é importante que as pessoas entendam que o uso da cloroquina não tem que ser um uso liberado, todo mundo usar à torta e direito de qualquer forma. Porque ela pode trazer consequências também quando ela é mal administrada em dosagens que podem ser nocivas para o ser humano durante esse tratamento. E fora isso também a questão do isolamento e espero que esse vídeo não tenha entendimento de cunho político, tá bom? Essa não é a minha intenção. A minha intenção é utilizar dados científicos para vocês sobre esse tema do Covid-19. Então eu vou ler aqui para vocês uns trechos que eu grifei de reportagens de revistas científicas. Peguei 3 das mais famosas do mundo, que uma é a Science, a Nature e a PNAS. Então, ou seja, são 3 revistas de cunho científico de muito renome no mundo. Tá bom? Um dos motivos do porquê do isolamento horizontal, porque ele tem que ser mantido e como que está sendo realizado pelos países mundo afora e porque ele funcionou na maioria dos casos. Tá? Porque ele é necessário para evitar que o vírus circule de maneira exacerbada dentro da população. Que muitas pessoas eles não estão cumprindo esse isolamento. Nós podemos ver em alguns países ricos, principalmente, países de primeiro mundo, onde que eles estão sofrendo ali com o colapso do sistema de saúde. Em alguns casos, tendo que escolher quem vive ou quem morre. Isso aí é muito difícil e muito complicado para lidar. Então, deixa eu ler agora os títulos e os trechos das reportagens que eu separei aqui para vocês. A primeira reportagem que eu vou ler é da PNAS, que ela é do dia 3 de abril. Isso, 3 de abril de 2020. E o título dela é o seguinte: a projeção da utilização hospitalar durante os surtos de Covid-19 nos Estados Unidos. Eu li todas essas reportagens, tá, gente? Só que eu grifei alguns trechos importantes que falam sobre esse ponto que eu vim levantar aqui, porque o maior risco do Covid-19, principalmente no Brasil, é se de uma hora para outra o surto subir, aumentar de forma exacerbada, exorbitante o número de mortos, infectados e essas pessoas assintomáticas, que são aquelas que podem transmitir o vírus na população em geral e eles mesmos nem saberem que estão contaminados, tá? E superlotar o nosso sistema de saúde de uma hora para outra. Então eu peço que vocês coloquem a mão na consciência,
Porque imagine um parente seu, um filho, uma mãe ou até mesmo você precisar de utilizar o sistema de saúde em um caso, assim, tô pegando o pior cenário, tá, gente? Que ele vai estar mega saturado e os médicos vão ter que escolher entre a vida de outra pessoa e a sua ou desse parente seu. Entendeu? Então, pensando sempre que você ou essa outra pessoa podem ser escolhida a sobreviver ou escolhida a morrer nessa hora. Tá? Então, nessa primeira reportagem, eu vou ler um trecho do resumo dela que diz o seguinte, inclusive é o início do resumo. Após a transmissão da doença comunitária por coronavírus 2019, Covid-19, nos Estados Unidos, existe uma crescente preocupação de saúde pública com relação à adequação de recursos para o tratamento de casos dos infectados. Então, para ver, esse já é uma preocupação com a superlotação e a falência do sistema de saúde. A outra que eu vou ler agora é da Nature, que, deixa eu ver a data dela aqui, ela é de ontem, 9 de abril de 2020. O título dela é o seguinte: por que o número diário de mortes se tornou extraordinariamente importante na compreensão da pandemia de coronavírus? Então aqui, a letalidade do coronavírus 2019 oferece uma oportunidade sombria para rastrear sua expansão. Então eles fizeram um título que é bem preocupante mesmo, para ver se os países, as autoridades, todo mundo trabalha da melhor forma possível para conter esse vírus, tá? Então aqui, um subtítulo, já está lá embaixo, já nessa reportagem, que ele chama Preparando-se para o Ataque. Então, novamente, vai citar os Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos agora estão vivendo falta de equipamentos de proteção nos hospitais e falta de ventilação. E nos países de baixa e média renda, que o Brasil encaixa nesses países de média renda, que o Brasil é um país emergente, é provável que muitas mortes sejam contadas porque acontecem em casa. Então, para ver, esse caso do Covid-19, como eu disse, muitas pessoas vão ter que ser escolhidas quem vai viver ou morrer. E se o sistema de saúde entrar em falência por superlotação, muitas pessoas não vão morrer por causa do Covid-19, eles vão morrer por causa de outras complicações que poderiam ter sido evitadas se o contágio do vírus tivesse sido contido, tivesse sido menor por causa das medidas de segurança adotadas, ou melhor, recomendadas por profissionais, cientistas e da OMS que fizeram esses protocolos. Tá bom? Um exemplo como daqui os Estados Unidos, mas nós temos Itália e Espanha, e esses três são os que concentram o maior número de mortos. Em uma das reportagens que eu li, aqui se eu não me engano é da Science, tem em torno de 80 mil mortos pelo mundo, e a maior parte desses mortos estão distribuídos entre esses três países. Até hoje, mais cedo, com a reportagem que eu tinha visto dos Estados Unidos, lá o número de mortos já tinha ultrapassado 15 mil. Então, pra vocês verem, é bem crescente. E a população dos Estados Unidos é mais parecida com a nossa, em vários aspectos, porque tem muita gente que fala, o vírus na Itália é por causa que lá tem muito idoso, por isso está matando muito, na Espanha por causa disso, daquilo, mas a população norte-americana é mais parecida com a nossa. Tá? Então, como eu disse, eu não estou tirando esses dados, desculpa a expressão, da bunda. Eu estou pegando revistas científicas e divulgando dados que foram corroborados por seus pares, corroborado pela academia científica e analisado pelos pares, tá bom? Não é igual, por exemplo, hoje eu vi um vídeo mais cedo de uma pessoa, não sei se realmente é porque eu não o conheço, mas dito médico, tá? Então, no vídeo, ele diz que é médico, lá da região norte aqui do Brasil, e tudo que ele fala contradiz, ou pelo menos grande parte do que ele fala contradiz as normas da OMS. Tudo bem? Então, partindo para a próxima reportagem científica aqui. Essa é de hoje, dia 10 de abril. Os líderes do G20 devem responder ao Covid-19. Deixa eu localizar aqui o parágrafo que eu grifei dela para ler para vocês. Então,
Como o Covid-19 se espalhou pelo mundo, os governos reagiram aos poucos e de maneira totalmente diferentes. Na China, após um período perigoso de negação, isso é importante, que quando um determinado médico ou cientista, não vou me lembrar agora, ou pode ser as duas coisas também, disse que eles tinham descoberto esse vírus, esse novo vírus, que ele poderia virar uma pandemia, ou pelo menos uma epidemia local lá na China. Esse médico foi silenciado e posteriormente a China teve que pedir desculpas públicas para esse médico ou cientista. Então, ou seja, a negação é uma das piores medidas que podem acontecer com relação ao Covid-19. Entendo que essa parte do isolamento horizontal ele pode criar um grande problema na economia, mas é aquele detalhe: salvar vidas agora ou depois é um caso muito difícil, tá bom? Então, dando sequência aqui na parte do trecho que eu grifei aqui, depois que fala da negação do governo chinês, que o governo adotou medidas drásticas para impedir a propagação da doença. Na Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, os governos implementaram rapidamente testes em massa, rastreamento de contato e diretrizes firmes. Então, ou seja, nesses outros países, eu vou falar mais da Coreia do Sul, porque é onde que eu tive mais contato com os dados de lá. Eles monitoram as pessoas pelo celular, eles rastreiam via satélite, tem aquela quebra de sigilo, por exemplo, de saber onde que a pessoa está pelo rastreio de celular. Eu vi um vídeo, agora eu não lembro em qual canal que foi assistindo, isso era na China. A China monitora as pessoas de lá com drones. Eu lembro que nesse vídeo tinha uma senhora que estava andando em algum local, dá para ver que não tinha mais ninguém lá, era só essa senhora, e mesmo assim o drone avisou que era do governo e mandou que essa senhora voltasse para casa imediatamente. Esses países, como a China, por exemplo, que tem um regime muito rígido de regras, então, ou seja, a população lá obedece mesmo, eles não têm outra escolha. O que, na minha opinião, às vezes pode, assim, a liberdade de escolha, expressão, ir e vir, ela é fundamental. E essa liberdade que nós temos aqui, na minha opinião, é um dos motivos que o brasileiro acaba achando que isso não vai acontecer com ele. Não estou dizendo em momento algum que é para restringir a liberdade de ninguém, tá, gente? Só que falando, o brasileiro ele costuma, dependendo da situação, deturpar as mensagens ou o que está acontecendo no mundo lá fora, até por falta de instrução adequada, saber filtrar qual informação é boa ou ruim, qual é válida ou inválida. Tá? Seguindo aqui, achei aqui no parágrafo que, por outro lado, na Europa e nos Estados Unidos, a maioria dos líderes demorou a reagir. Então, isso aqui deixou bem claro que é um dos fatores que deixou com que o vírus fizesse um estrago tão grande nesses três, nos Estados Unidos e na Europa. Nesse caso, eu vou falar 3 países por causa da Espanha e Itália. Tá bom? Então, aqui, a disseminação desenfreada do Covid-19 por esses continentes agora está esclarecendo a gravidade dessa ameaça para a vida e os meios de subsistência. Então, para vocês verem, são 3 reportagens que foram publicadas em revistas científicas sérias, e todas elas dão uma enfatizada na importância do isolamento, o que vai acontecer, falando sobre a falência do sistema de saúde, falta de recursos, entendeu? Então, eu não quero que isso aconteça para o meu país. Por isso que eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo, porque a característica principal do Império Científico é divulgar informação científica de qualidade respaldada em dados científicos e sérios, tá? Não é em achismo, não é nada. E quero agradecer os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, aqueles profissionais que estudam trabalham em funções básicas que não podem parar,
Aqueles que conseguem ter oportunidade ou que conseguem ficar em casa, que fiquem, por favor. Evitem o contato de aglomerações. Evite o contato com outras pessoas, porque, como eu disse, existe aquelas pessoas assintomáticas que ela pode carregar o vírus, mas não saber que ela tem o vírus. Isso é um perigo, porque ela pode infectar alguém da sua família, alguém que você conhece, e essa pessoa, ou até mesmo você, tá? Tendo complicação grave e, no pior dos cenários, vir a óbito. Então, por favor, gente, não levem esse vídeo para questão política, por favor. Por isso que eu não citei nome de ninguém aqui, só citei medidas de alguns países, o que está acontecendo nesses países e reportagem de cunho científico. Essa aqui é a minha contribuição no combate à proliferação do Covid-19. Hoje, já li que estão sendo testadas algumas possíveis vacinas em potencial, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, mas não fiquem muito felizes, porque mesmo se alguma dessas vacinas derem certo, vai demorar pelo menos 1 ano e meio a 2 para ela ser disponibilizada para a população em geral, mas tomara que esses testes de vacina sejam promissores e, como eu disse antes, quem sabe, tomara que a cloroquina seja promissora e definitiva também no combate ao Covid-19 e que isso não vire moeda política também, tá bom? Então, até mais para vocês, um beijo e falou!